Ontem começamos a estudar Isaías 51, versos 1 e 2. No verso 2 nós encontramos a expressão o ano aceitável do Senhor, ou seja, a justificação dos crentes em Cristo. Entretanto, irmãos, no verso 2 também nós encontramos o dia da vingança do nosso Deus. Que será o dia da vingança do nosso Deus? Que vingança é essa, irmãos? Esse é o juízo do mal e dos seus praticantes. Quando o Senhor Jesus, lá em Lucas 4, 16 a 21, afirmou que a profecia de Isaías estava se cumprindo naquele momento, vimos isso ontem também, ele parou no ano aceitável do Senhor. Ele não citou o dia da vingança. Ele disse que aquela profecia estava se cumprindo e o ano aceitável do Senhor falou assim, isso que vocês estão vendo agora. Essa profecia está se cumprindo agora. Lembram-se que eu disse, irmãos, profecia não serve para dizer o que vai acontecer no futuro, mas serve essencialmente para que quando acontecer, você possa situar e falar, está aqui, nós estamos nesse ponto, porque a profecia disse isso. O dia da vingança de nosso Deus, irmãos, tem duas situações na Bíblia. A primeira ocorreu logo após os dias de Jesus, no ano 70, quando da destruição de Jerusalém pelo Império Romano. Jerusalém foi destruída. A Jerusalém que havia não aceitado a Jesus, que havia desprezado Jesus e que havia matado Jesus, ela recebeu a sua punição no cerco de Jerusalém e na destruição de Jerusalém, ocorrida no ano 70. Os historiadores narram os terríveis dias que foram os dias de cerco e da destruição de Jerusalém. Mas ela se refere também, irmãos, essa profecia, a uma situação escatológica do final dos tempos, isso quer dizer na segunda volta do Senhor Jesus. Se nós olharmos os evangelhos, no livro de Mateus, no capítulo 24, de Marcos, no capítulo 13, de Lucas 21, a gente vê as narrativas de Jesus falando do final dos tempos, dos juízos divinos. E nessas narrativas, nessas três narrativas, o Senhor Jesus misturou o que ia acontecer com Jerusalém e o que ia acontecer para toda a humanidade. O que ia acontecer naqueles dias, próximos naqueles dias, ainda naquele século, e o que ia acontecer no final dos tempos, quando toda a humanidade receberia o juízo de Deus. O plano da salvação, irmãos, ele implica em duas coisas. A primeira é na salvação dos crentes, na salvação daqueles que aceitam o sacrifício do Senhor Jesus. Em segundo lugar, irmãos, na eliminação do mal. Ora, se não se eliminar o mal, se o mal permanecer perpetuamente, não há como renovar essa terra, não há como ter nova vida, vida eterna. Veja, irmãos, o livro de Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, capítulo 1, dos versos 6 a 8, o apóstolo Paulo falando sobre o juízo de Deus. Deus é justo, ele dará em paga a tribulação aos que vos atribulam. Está falando para os crentes que estavam sendo atribulados. E a vós que sois atribulados, alívio conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com anjos de poder em chama de fogo. Ele tomará vingança dos que não conhecem a Deus e os do que não conhecem e obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo está dizendo aqui, vai haver um momento que o Senhor vai resolver a questão, o Senhor vai dar consolo para vocês crentes que estão sendo atribulados, mas vai dar também a vingança, a punição para aqueles que não fazem a vontade de Deus. Se a gente olhar no verso 9, eles por castigo padecerão eterna perdição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Veja, irmãos, mas então, esse é um dia de juízo. Um dia de juízo é quando se estabelece a justiça. Você absolve aqueles que não têm culpa, ou melhor, aqueles que foram justificados pelo Senhor Jesus Cristo,
o que a Bíblia diz que todos temos culpas, todos pecaram e carecem da justiça, carecem da graça do Senhor Jesus. E agora então vai separar esses daqueles que permaneceram no mal, endureceram o coração. Mas aí surge uma pergunta, mas por que Deus já não fez isso há muito tempo? Por que Deus não fez isso logo quando o mal surgiu? Lembra-se, irmão, nós temos que ver que nós vivemos num conflito cósmico entre o bem e o mal. Satanás acusa a Deus de ser injusto e de ser cruel. Injusto porque ele tem uma lei que ninguém pode obedecer, ninguém pode guardar, ninguém pode cumprir. E cruel porque ele mata aqueles que não obedecem essa lei. Como que podia ficar isso, irmãos, no universo? Como podia ficar essa dúvida no universo se o Senhor Deus tivesse logo no princípio aniquilado Satanás e seus anjos, acabado com a rebelião? Ia no universo todo, ia continuar a dúvida. Olha, acho que Lúcifer, Satanás, tinha razão, porque Deus o matou, não deu oportunidade. Que oportunidade, irmãos, Deus deu para que o universo conhecesse o que era o governo, ou melhor, o que era a opção de Satanás. Nesses milhares de anos, irmãos, da raça humana, o que nós temos visto? Nós temos visto guerras, perseguições, doenças, mortes, injustiças. Isso é o governo de Satanás, irmãos. Isso é o que Satanás produziu. Isso é o que ele conseguiu trazer para a humanidade. E agora, irmãos, o que o Senhor Jesus, o que o Senhor Deus fez? O Senhor Deus estabeleceu um plano de salvação. Ora, Satanás diz que ele é cruel, que ele mata. Pois bem, ele estabeleceu desde o princípio um plano de salvação. Deus Filho viria a esse mundo, cumprir a lei, viria a esse mundo expiar, não pecar e pagar os pecados da humanidade, de toda a humanidade. Pagar os meus pecados, os teus pecados. E dessa forma, então, irmãos, o Senhor manifestou o seu desejo de salvar, o seu amor pela raça humana. Não o que Satanás acusava de ser cruel e de querer destruir e de querer matar. O plano da salvação, irmãos, vindicou o caráter de Deus diante do universo. O plano da salvação, a morte do Senhor Jesus Cristo, declarou ao universo qual o caráter de Satanás, qual o verdadeiro caráter de Satanás e qual o verdadeiro caráter de Deus, o Pai. O desejo de Deus salvar e Satanás, um mentiroso inimigo. Dessa forma, então, irmãos, o dia da vingança é um dia de justiça. É um dia quando vai se consumar de vez o plano da salvação. Os justos, aqueles que foram justificados por Cristo, serão salvos, e o mal será eliminado. E aqueles que persistiram no mal, que não aceitaram o sacrifício do Senhor Jesus Cristo, serão eliminados do universo. Essa é a verdade, mas nós não podemos dourar a verdade. O Senhor Deus não pode ser conivente com o mal durante a eternidade, mas estabelecer a sua justiça. E essa justiça, irmãos, é a justiça divina. Não é a justiça dos homens. A justiça dos homens é tão falha, irmãos, é tão deficiente, é tão corrupta. Mas a justiça do Senhor Deus é a justiça de alguém que nos ama, de alguém que ama os seus filhos, que deu a vida pelos seus filhos, para que pudéssemos ser salvos. Eu quero, irmãos, neste dia aceitável do Senhor, aceitar o Senhor Jesus. E no dia da vingança de Deus, eu quero estar do lado daqueles que foram justificados e que foram salvos. Que Deus abençoe, irmãos. Cada um de nós possa estar assim. Cada um de nós possa estar do lado daqueles que aceitaram o sangue do Senhor Jesus e por isso foram justificados. Não porque mereciam, não por causa das obras, como já vimos nesta lição desta semana. Mas salvos pela graça de um Deus bondoso, de um Deus cujo caráter foi vindicado na cruz, na morte do Senhor Jesus Cristo.